Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para a segunda aula de Historiografia. Eu sou a professora Patrícia Graziela Gonçalves e essa aula hoje é comigo, excepcionalmente, ok? Na aula de hoje falaremos sobre a seguinte temática: a história repensada, os excluídos da história. Uma aula extremamente interessante em que nós falaremos sobre a história das mentalidades, sobre o materialismo histórico-cultural, sobre a microhistória, falaremos sobre a história das mulheres e outros temas que são realmente, como eu disse, extremamente interessantes e pertinentes, né, aqui na nossa disciplina. Vamos relembrar o que você viu na aula passada? Você viu lá com o professor Igor, né, o momento de construção da história enquanto ciência no século XIX. Então, no século XIX, a história e, consequentemente, a historiografia torna-se uma disciplina acadêmica e vai ser, portanto, ensinada nas escolas, vai ter uma importância, uma função muito interessante para o período, que é realmente fazer uma retomada da história da nação. A ideia de Estado nacional surge também no século XIX com o movimento do nacionalismo, não é? Então, fazer surgir aquele sentimento, não é, de nacionalidade, de nação. E essa vai ser a função da história naquele contexto. Vai se tornar uma ciência por quê? Porque vai desenvolver metodologia própria, objetos de análise próprio, como finalidade também própria, não é? Toda a área do conhecimento precisa dessas três características para ser considerado ciência. E por falar em metodologia, lá no século XIX, quais surgiram então? O historicismo, que foi a primeira metodologia, e depois o materialismo histórico dialético naquele contexto. Professora, só essas duas metodologias? Não, mas essas são as mais relevantes, as mais importantes e as que ainda têm reflexos no fazer historiográfico e no ensino de história também, ainda na contemporaneidade. Então você se lembra, você viu com o professor Igor, que o historicismo, pautado nos ideais do positivismo, dava muita atenção ao documento escrito, oficial, produzido pelo Estado. A história era a história dos grandes eventos políticos, dos grandes nomes, dos grandes personagens. Por isso que hoje nós vamos falar da história dos excluídos. Por quê? Porque a história desses segmentos, desses grupos, não era olhada, não era levada em consideração no século XIX. Com o historicismo, entendia-se que o historiador poderia fazer uma análise do objeto, não é, da fonte, de maneira neutra, de maneira objetiva. Hoje nós sabemos que existe sempre um certo grau de subjetividade por trás de um olhar, não é, de um pesquisador, de qualquer área, não só da história, de qualquer área. Então isso foi sendo rechaçado posteriormente. E aí nós temos também o materialismo que é o histórico dialético naquele contexto, fruto, não é, da teoria de Karl Marx. Então, o que é o materialismo histórico dialético? Vai analisar a história a partir da base material, da chamada infraestrutura. Por isso que alguns conceitos são extremamente importantes, como modos de produção, como classe social, lutas de classes, né? E a luta de classes, inclusive, é o próprio motor da história, porque Marx entendia, a partir da perspectiva dialética, que há sempre duas classes antagônicas numa sociedade, uma dominante, uma dominada. Em determinado momento, elas entram em conflito e dessa luta surge algo novo, surge uma nova configuração social, né? Então, tese, antitese, síntese. Isso é dialética, como você deve imaginar. Agora vamos lá para a nossa contextualização da aula de hoje. Olha só, nós temos no século XX já a consolidação dos fundamentos disciplinares, ou seja, da história enquanto uma disciplina acadêmica e enquanto uma ciência. Primeira, a crítica documental. Toda pesquisa historiográfica, ela parte de um documento, de uma fonte, nós chamamos de fonte, né? Pode ser um documento escrito, mas
Não necessariamente, né? Pode ser um objeto. Hoje a gente fala da história oral, que se utiliza, portanto, da oralidade. Hoje existem múltiplas perspectivas, ampliou-se consideravelmente aí as possibilidades de analisar a história, né? Utilizando fontes também diversas. Então, o que é uma crítica documental? É fazer análise do documento que está sendo objeto de análise. Uma crítica, se for um documento escrito, uma crítica externa e uma crítica interna. A externa, vendo em que contexto ele foi produzido, quem o produziu, quais as características daquele período. Uma crítica interna, o conteúdo propriamente dito daquele documento. Na sequência, olha só, busca, não é, da veracidade. Busca da veracidade. Nós sabemos que não é possível você reconstruir o passado tal como ele aconteceu. Até mesmo porque, se fosse possível, não é, o transporte no tempo, não é, e eu, Patrícia, professora Patrícia, e você fôssemos transportados para um determinado acontecimento histórico, voltaríamos com narrativas diferentes. Por quê? Porque tem sempre essa carga de subjetividade nessa análise, como eu disse para você, coisa que os historicistas desconsideravam, né, ali no século XIX, tá? Mas é possível, sim, você, a partir da análise documental, buscar a veracidade, não é, daquela narrativa. Existem alguns fatos históricos que são incontestáveis. Isso, não é, também aqui não está passível de discussão. Existem fatos históricos que são incontestáveis. E você vai sempre, observando a metodologia, buscar um resultado válido. Buscar um resultado válido. É por isso que existe a metodologia numa pesquisa científica. E nós temos também, olha só na sequência, a problematização a partir do presente. Então, a gente sempre vai fazer uma pesquisa histórica a partir de uma problematização, a partir de uma questão que está presente na nossa sociedade. Para a gente, então, conhecer o passado, ter ciência, não é, do presente e se projetar para o futuro. É tal da consciência histórica. E hoje a gente vai falar sobre os excluídos da história. Então, vamos lá para o quadro, novamente. Quem são os excluídos da história? São as pessoas, os grupos sociais marginalizados que, por não participarem da história vivida, também não participavam, né? Porque agora participam da história contada, da história escrita. Portanto, não tem fontes, não se tinha também fontes para fazer a análise desses segmentos, desses grupos, não é, marginalizados, como as mulheres, como os negros, como os trabalhadores, os pobres. Não é? Isso se modificou bastante, não é, durante o século XX, e o alargamento das fontes também nos permite, né, a partir da incorporação de outras tantas fontes, fazer a análise da história desses que eram excluídos e agora estamos incluindo. Emergência do materialismo histórico-cultural. Vamos falar agora, então, sobre uma nova forma, uma nova metodologia de pesquisa historiográfica, tendo como base já o materialismo histórico existente, tá? Por quê? O materialismo histórico existente, aquele que eu falei para você no início da aula, histórico-dialético, que se desenvolveu no século XIX, enfocava o aspecto econômico. Então, a análise se dava pelo viés econômico. A análise da infraestrutura. Quando a gente fala de uma infraestrutura, né, de uma determinada sociedade, a gente está falando da base material, da base produtiva, de como aquela sociedade, de como as pessoas daquela sociedade produzem. Por isso, os modos de produção. Mas veja, então, que o enfoque é o aspecto econômico. Mas no século XX, começou-se a pensar e a entender, né, no início do século XX, de que existem outros aspectos tão importantes ou mais, de repente, que o aspecto econômico. Por isso que nós temos o desenvolvimento do materialismo histórico-cultural. A cultura vai ser objeto de análise e a cultura é uma fonte riquíssima de análise que antes era desconsiderada.
Quem vai fazer, não é, essa análise, quem vai iniciar, não é, essa análise? São os historiadores da chamada New Left. Então, lá no quadro, olha só, a New Left, né, que vai fazer, portanto, essa história vista de baixo, tá aí entre aspas, porque é realmente uma frase utilizada, não é, para designar a história dos excluídos, tá? Então, a New Left, ou a nova esquerda, que se desenvolve onde, professora? Se desenvolve lá na Inglaterra. Então, o que esses historiadores vão fazer? Uma valorização da superestrutura e dos agentes sociais. Se antes o que havia era única e exclusivamente a valorização da infraestrutura, da base material, agora não mais. Também vai se fazer a valorização da superestrutura. A superestrutura diz respeito aos elementos culturais de uma sociedade, diz respeito à religião, à política também, que é um dado cultural, mas diz respeito à lei, aos costumes, né? Tudo isso faz parte, a ideologia, né, faz parte da cultura. Então, há um olhar, há uma atenção maior para o aspecto cultural, né, aquilo que era negligenciado. E os agentes sociais, né, para além daqueles personagens que são personagens políticos relacionados com os grandes acontecimentos, com os grandes feitos, também o que acontecia no historicismo, né? Então, os agentes sociais, a ação social, a motivação dessa ação social, que é muito pautada na questão cultural, né? Nesses costumes, que são costumes que estão presentes na religião, que estão presentes em diversos espaços de vivência. Bom, entre esses pesquisadores, não é, novos historiadores, temos aqui, não é, os mais expressivos, que são, não é, o Christopher Hill, que viveu de 1912 a 2003, tá? O Eric Hobsbawm, que faz uma análise, existe uma quadrilogia do Eric Hobsbawm, né? As eras, eu acredito que você já tenha ouvido o nome das obras do Eric Hobsbawm, não é? A Era dos Extremos, a Era das Revoluções, a Era do Capital, enfim, são livros que você pode até não concordar com a perspectiva do autor, não é? Você vai ter contato com diversas vertentes historiográficas, com diversas metodologias e vai acabar escolhendo, sendo adepta de uma delas. Mas não pode desconsiderar a importância desse pesquisador, não é? Dos estudos desse historiador, não é? Na história, não é? Do século XX e, portanto, na história da própria disciplina acadêmica. Nós temos também, olha só, o Perry Anderson. O Perry Anderson, que tem lá uma obra muito importante chamada As Linhagens do Estado Absolutista. Então, o que o Perry Anderson faz? Ele vai fazer uma análise de como o Estado moderno, né, se constituiu. Uma análise que, na verdade, leva em consideração o seguinte: a transformação na superestrutura, né? Então, a política, a administração, a cultura acabaram passando por transformações, só que essas transformações serviram para manutenção de uma relação muito desigual, de uma relação de poder por parte, né, da monarquia, da nobreza em relação ao servo, em relação aos trabalhadores ou aos plebeus, não importa o termo, não é? Então, houve uma transformação, saímos da Idade Média, né? O que o Perry Anderson ele estuda é essa passagem, né, da Idade Média para a Idade Moderna e a formação dos estados modernos, que são estados absolutistas, centrados na figura do rei, não é? Aquela frase que você também já deve ter ouvido falar: o Estado sou eu. Não é? Então, o rei tem em suas mãos todo o poder.
há uma transformação na superestrutura, há uma transformação na política, na economia, nas leis, nos costumes, nas mentalidades. Eu vou falar depois, né, de história das mentalidades, mas isso serviu para manter essa relação desigual, essa relação de poder. E aí eu tenho um outro historiador que é extremamente importante e pertinente, nós vamos dar uma atenção, inclusive, especial a ele, que é o Edward Palmer Thompson, um historiador também, né, inglês, um dos nomes mais famosos da New Left. Se fosse o professor Igor aqui com você, ele diria, olha, parece o Mick Jagger, mas não é. E as obras do Thompson começaram a chegar para a gente aí na década de 70, década de 80, e tendo em vista que ele começa a escrever na década de 60, tá? Quais são aí as obras mais importantes, mais conhecidas do Thompson? A formação da classe operária inglesa e costumes, usos e costumes, costumes em comum, melhor dizendo, e costumes em comum, tá? Então, são obras que a gente tem um maior contato, de repente um maior conhecimento, principalmente a formação da classe operária inglesa, né? Essa obra é um clássico, tá certo? Vamos conhecer ali quais são os conceitos, né, que são renovados pelo Thompson, né? Primeiro, a ideia de experiência, a experiência que é vivida e percebida. Então, o Thompson dizia que para entender a dinâmica de uma sociedade, a forma como as pessoas pensam ou pensavam, é necessário entender a experiência das pessoas, a experiência vivida, né? Aquilo que é parte do dia a dia, do cotidiano. Para dar um exemplo, o Thompson estudou muito o século XVIII na Inglaterra. Então, vamos pensar que no século XVIII, a Revolução Industrial, ela na Inglaterra já está a todo vapor. Quais são as experiências de um dono, né, de um dono de uma tecelagem e de um trabalhador dessa tecelagem, né? Qual vai ser, por exemplo, a relação desse dono e desse trabalhador com o seu filho, com as suas famílias, né? A gente sabe que a expectativa de vida durante a Revolução Industrial era muito baixa, né? Era cerca ali de 30 anos, quer dizer, né? Se trabalhava muito em condições degradantes, adquiriu-se um certo poder econômico, mas a condição de vida era extremamente precária, tá? Então, é necessário levar em consideração essa experiência, né? Essas experiências vividas, né? Na análise historiográfica, não é? Numa pesquisa historiográfica, para compreender melhor, não é? Porque as pessoas agiam daquela forma, a razão de ser, né, de determinados costumes, até mesmo de determinadas leis. Voltando lá para o quadro, olha só. Então, nós temos ali a ideia de classes. As classes, para o Thompson, elas são formadas na luta, não é? Entre exploradores e explorados, não é? E ele vai entender, inclusive, as classes de uma forma diferente do que Marx entendia. O Marx não analisava a origem propriamente dessa classe, simplesmente dizia que existiam classes antagônicas. O Thompson diz que essas classes, elas não nascem prontas, e é a partir dessas experiências vividas, percebidas e que são compartilhadas que essas classes vão se formando, né? Elas vão se formando a partir disso, tá? Ele faz, portanto, uma historicização da consciência de classe, fala sobre o padrão de vida versus a qualidade de vida. Ele diz que houve sim um aumento do poder aquisitivo, no entanto, a qualidade de vida deteriorou muito no século XVIII, né, no momento em que você tem lá a Revolução Industrial, e aí eu já disse para você que, né, inclusive, a expectativa de vida era extremamente baixa. E ainda, olha só,
Ele fala sobre um historiador andarilho, né? Uma escrita cerrada entre as fontes. O que é o historiador andarilho? Ele é um historiador que, na sua narrativa histórica, precisa fazer com que o leitor seja transportado para aquele contexto, né? Mentalmente, mas transportado para aquele contexto, cheio de descrição do contexto, né? Rico em detalhes, para que haja realmente, não é, essa transposição, por assim dizer, não é? Para aquele período, para a compreensão realmente daquele fato, daquele contexto, daquela situação que está sendo objeto de análise. A revolução historiográfica do pensamento de Thompson. Então, o que eu vou trazer aqui para você nesse momento, já que você acabou de ver, não é? Alguns conceitos que foram renovados por Thompson, são dois exemplos, né? Dois exemplos a partir dos quais a gente pode observar como que, de fato, houve, a partir dos estudos, a partir das pesquisas de Thompson, uma verdadeira revolução historiográfica. Um olhar para lugares que antes eram desapercebidos, passavam desapercebidos. Um olhar para o aspecto cultural, extremamente importante, como eu disse para você, tá? Vamos começar, olha só, que imagem bacana que eu trouxe aqui. Aliás, foi o Igor, né, que colocou aqui para vocês. A venda de esposas. Professora, o que é isso? Vendas de esposas. Dê uma olhada primeiro nessa imagem aqui, olha só, nessa imagem. Você tem aqui uma mulher, não é, ao centro. Essa mulher, ela está, ó, perceba que existe aqui uma corda, né? Ela está amarrada a um homem, tá? Amarrada a um homem. E aqui existe a ideia de que é realmente um mercado, não é? Um mercado. Essa obra, ela se chama Vendendo uma Esposa, foi produzida no século XIX por Thomas Rowlandson. E ilustra mesmo uma prática muito comum, ou talvez não tão comum assim, mas acontecia bastante no século XVII e também XVIII na Inglaterra, tá certo? Então, essa ilustração ela vai dar ao espectador a impressão de que a venda era uma prática divertida, mas não era bem assim, tá? Não era uma prática divertida. O que nós precisamos captar aqui, né? O que eu quero trazer para você a partir, né, dessa imagem? O seguinte, quando Thompson se deparou com informações, com pesquisas acerca dessa prática, essas pesquisas não levavam em consideração o aspecto cultural. Nessas pesquisas, nessas citações, havia sempre lá uma menção de que era uma situação extremamente degradante, humilhante, tinha misoginia, era realmente algo, uma mercantilização da mulher. Era uma mercantilização da mulher. Né? E aí o Thompson foi atrás de estudar, foi atrás de entender aquele contexto e entender aquela prática. Né? E foi descobrindo que, na verdade, essa era uma prática de pessoas mais pobres, mais humildes, que viviam principalmente na área rural e que não tinham nenhuma condição de arcar, de bancar um divórcio. Não dava para fazer um divórcio. Então, isso, não é, essa venda de esposas era uma forma, né, foi uma forma encontrada para fazer um divórcio, né, não legal. Se um divórcio legal já é cheio de conflitos, imagina, não é? Que aqui também não seria diferente. Muitas vezes, essa mulher que está sendo vendida, na verdade, é como se fosse uma cerimônia que você transmite essa mulher para outra pessoa. Ela já tinha relacionamento com essa outra pessoa, né? Ela já mantinha esse relacionamento, estava apenas se oficializando isso. Né? Então, veja só, volte na imagem. Parece uma questão, está sendo ilustrada aqui como se fosse uma cerimônia, não é? Uma situação alegre, feliz. Ó, você tem aqui, inclusive, instrumentos musicais, não é? Só que o que o Thompson fala em seus estudos é que a venda de esposas não era uma ação assim
inopinada, não é? Uma coletiva inopinada. Ao contrário, havia todo um padrão cerimonial estabelecido, com modalidades que visavam a organização do processo. A primeira etapa estabelecia que a transação aconteceria, olha só, num espaço público. Então, deveria ser num espaço público, deveria ter essa publicidade, tá? A utilização da corda era um instrumento obrigatório. Tá? Então, você vê aqui, olha, a corda pode ficar chocada, mas era um instrumento obrigatório. E a segunda modalidade admitia a estipulação de um contrato de compra e venda feito perante testemunhas. O ritual deveria ser rápido e a entrega da mulher obrigatoriamente deveria ocorrer em uma taberna com o público presente. E nessa taberna eles celebravam, eles bebiam, né, eles comiam, faziam uma rápida festividade ali, né, para simplesmente comemorar essa transação, tá certo? Então era um costume, era algo cultural. Olha que interessante, era algo cultural. Então, quem fazia isso? Quem não tinha condições de arcar com o divórcio. Então, lá no quadro, olha só, né, uma luta de classes expressa na cultura. Expressa na cultura. Por que luta de classes? Poxa vida, você não vai ver um nobre, uma pessoa, um rico fazendo isso. Você está vendo isso entre pessoas pobres que não tinham condições de arcar, portanto, com esse processo. Um outro exemplo, olha só, trago para você no quadro também, uma outra imagem, a economia moral da multidão. Economia moral da multidão. Então, você tem inclusive aqui uma imagem, né, que vai retratar motins, retratar rebeliões, né, que, na verdade, são motins, né, que tinham ali pelo pano de fundo a questão do alimento, da fome. Né? Então, vou narrar aqui um pouco do contexto para depois a gente voltar a fazer análise, tá? Então, lá no século XVII, século XVIII, né, que isso aqui aconteceu muito no século XVIII, houve sim um aumento da produção agrícola a partir de novas técnicas empregadas, só que havia uma grande exploração por parte dos comerciantes, por parte dos fazendeiros, acerca, né, do valor desses alimentos, né, do valor do trigo, né, que vai ser produzido o pão. Muito se falou aqui da questão do pão. O pão era um alimento importantíssimo para o inglês. Né? Então, o trigo ele era vendido ao bel prazer, não é? Um preço que era dado ao bel prazer aí dos comerciantes ou dos fazendeiros, não importa. Então, havia uma exploração. Havia uma exploração da população mais pobre, é claro, né, por parte de quem detinha ali em suas mãos o produto, né, ou produzia ou comercializava. E você vai ter, então, esses motins, não é? Essas rebeliões que muitas vezes destruíam mercados, não é? Tomavam ali aquele alimento, né, aqueles ingredientes. E a historiografia, os historiadores que faziam uma análise anterior a Thompson, sem olhar para a cultura, entendiam que, na verdade, aquilo ali eram ações dadas apenas por uma questão da fome, como se o estômago determinasse aquelas ações, aqueles motins, né? E não é bem assim. Então, o Thompson ele foi fazer uma análise mais aprofundada e ele relacionou, né, esses motins também com com o aspecto cultural, é claro, com a questão dos costumes, das normas morais existentes na sociedade. Então, tem a ver também com a ideia de que aquelas pessoas não queriam ser enganadas, não queriam ser passadas para trás. Então o Thompson acabou criando esse conceito, que é a economia moral da multidão. Ele já vai mencionar esse conceito na obra, né, Formação da Classe Operária Inglesa, que é de 1963, e depois ele menciona novamente num artigo publicado em 1971, que tem esse nome, não é? Economia Moral da Multidão, no século XVIII. Só que o conceito ele passou a ser deturpado por aqueles que começaram a se utilizar, né? Você cria um conceito, as pessoas começam a utilizar, ele passou a ser deturpado. Então, o Thompson reviu o conceito
reveu, né, o conceito em 1991, quando ele publicou novamente, quando ele publicou a obra, né, Costumes em Comum. Então ele faz uma revisão, tá? Para demonstrar realmente que a economia moral da multidão tem a ver com os comportamentos, tem a ver com um aspecto regulatório, com os comportamentos dos ricos que eram tolerados, que eram aceitos pelos pobres, e aqueles comportamentos que não. Havia uma barreira a determinados comportamentos. Então, determinados comportamentos simplesmente não eram aceitos, né? E por isso havia esses motins, e por isso havia aí, né, esses conflitos. Ok? Então perceba você que ele vai a fundo num aspecto que é cultural. A moral é cultural, né? A moral é o conjunto de regras que orientam o comportamento em sociedade, em uma dada sociedade. Então, muito mais do que estarem relacionados com a fome, não é? Com aquele pensar com o estômago, pensar com a barriga, esses conflitos, esses motins estavam relacionados com os costumes, com os hábitos, com os comportamentos que eram ou não aceitos, com a ideia de que não poderiam, né, quem participava desses motins não poderiam, não desejavam, não queriam, não aceitavam ser passados para trás. Você tem um exemplo claro, trazido também por Thompson, que é a lei do veneno, também chamada de lei do pão preto, né? Lei do veneno ou lei do pão preto. Faltou em determinado momento farinha branca para fazer o pão. Então começou a se utilizar a farinha não refinada, né? Só que essa farinha não refinada, ela começou a ser adulterada. Então começou a se adicionar ali substâncias que faziam muito mal. Inclusive muitas pessoas passaram mal mesmo, se intoxicaram com aquele pão produzido com aquela farinha. E daí o governo edita uma lei, vai dizer, olha, não pode ser, tem que ser única e exclusivamente com farinha integral a produção de pão, né? Diz que vai ser, por isso que é a lei do pão preto, né? Vai ser feito esse pão sem a farinha branca, mas é só com a farinha integral, não pode ser adulterada. Só que aconteceram uma série de motins, né, a partir de então, e cerca de 2, 3 meses depois, a lei já foi revogada, ou seja, né, então não conseguiu se manter ali, tá certo? Perdeu a sua vigência e a sua eficácia, tá certo? Então, são dois exemplos aqui que demonstram como que o Thompson olha para a cultura, como que ele olha para, não é, as ações cotidianas, como que ele olha para os costumes, né? São costumes, né? Nos dois casos são costumes. E isso hoje parece algo tranquilo para a gente, mas a gente precisa lembrar que no século XX, né, você tem renovações metodológicas, renovações teóricas acontecendo, né, durante todo o século XX. Você tem, no início do século XX, a primeira geração da escola dos análises, depois você tem a segunda, depois você tem a terceira, você tem o materialismo histórico-cultural, você tem, né, a história das mentalidades que está relacionada também, não é, com a terceira geração da escola dos análises, e tudo isso vai compondo um mosaico de possibilidades que estão ao meu, ao seu, ao nosso dispor enquanto historiadores hoje. História das mulheres. Bom, estamos falando da história dos excluídos, né, dos grupos, dos segmentos excluídos. E nós sabemos perfeitamente bem que durante, não é, boa parte da nossa história, as mulheres foram sim excluídas da história vivida e, portanto, foram excluídas também da história escrita. Uma sociedade que é patriarcal, que é centrada na figura do homem, isso não só no Brasil, mas não é ao redor do mundo, geralmente é assim, e que, não é, legou à mulher um papel secundário, de cuidadora do lar, né, de mãe, né, a ideia de procriação, né, devia ser a procriadora, cuidadora do lar. Não protagonizava muitas vezes eventos, né, acontecimentos, ou não assumia determinados cargos, determinados postos na sociedade. E isso começou a mudar. Então você começa a olhar para a história das mulheres a partir do momento em que você tem mulheres pesquisando, né, fazendo pesquisa historiográfica, quando elas são aceitas nas universidades. E para isso foi necessário o quê? Foi necessário um movimento,
né, de reivindicação, movimentos de reivindicação. O feminismo, né? Então, o feminismo, ele lutou e ele luta pelos direitos das mulheres, não para ter mais, mas só para igualar as oportunidades, né? Para ter um tratamento igualitário, tanto na lei quanto na prática, né? Quanto a gente fala de, porque também sou do direito, né? A gente fala da igualdade material e da igualdade formal. Formal, lei, todos são iguais perante a lei, nós sabemos disso. Na prática, a igualdade material, ela precisa também, não é, ser pensada e entendida a partir de processos de exclusão, de estigmatização que existiram e existem na sociedade. Vamos falar então sobre o contexto de formação, não é, dessa história das mulheres. Primeiro nós temos as questões políticas. Então, olha só. Aqui você tem, inclusive, olha que bacana, né? Marcha das Mulheres pela Igualdade, Nova York, 1970. Isso diz respeito mais às questões institucionais. As questões políticas, elas surgem a partir do momento em que as mulheres começam a reivindicar participação na vida política, né? Então, os direitos políticos. A gente tem um movimento feminista que vai se desenvolver em alguns países, né? Você tem lá as chamadas sufragetes, você tem um movimento nos Estados Unidos, na Inglaterra e na Nova Zelândia, que vai ser pioneira, né? A primeira a permitir o voto das mulheres em 1893. Então, aos poucos as mulheres adquirem o direito de votar. Olha que interessante, você sabe desde quando a mulher pode votar no Brasil? Desde 1932. Somente a partir de 1932 a mulher começou a participar da vida política. E naquele contexto, né, quando foi aprovado o Código Eleitoral, a mulher ela poderia votar em determinadas situações, né? Em determinadas situações, não era em todas as situações. A mulher ela poderia votar, a ela foi permitido, enquanto que ao homem ainda era obrigatório, e ainda o é, né? Era obrigatório o voto, então não havia ainda uma igualdade, não é? E no decorrer do século XX, estou tomando o exemplo do Brasil, no decorrer do século XX, você vai ter conquistas paulatinas, não é? Conquistas paulatinas relacionadas com os direitos políticos das mulheres, que não deixam de ser direitos humanos, né? São direitos humanos, inclusive, de primeira dimensão, né? Então a mulher vai adquirindo essa participação na vida política, e hoje nós vemos, inclusive, algumas políticas de ação afirmativa no sentido de fazer com que haja mesmo um número reservado de candidaturas para as mulheres, um valor, né, o fundo eleitoral também destinado aí às campanhas políticas das mulheres. E aí nós temos a questão, no quadro novamente, olha só, as questões institucionais que dizem respeito aos direitos civis, às liberdades, que são direitos humanos também de primeira dimensão, né? Direitos sociais, direitos civis, liberdades, que as mulheres também precisaram reivindicar. E precisaram reivindicar porque sofriam uma série de cerceamentos desses direitos, né, dessas liberdades. Mulher, para trabalhar, precisava de autorização do marido, precisava de autorização do pai, né? O comportamento dela era muito observado e estipulado por pessoas de fora, até mesmo numa relação empregatícia, né? Então, precisaram lutar, e essa luta vem a partir da década de 50, década de 60. E a partir disso, você tem o quê? Então, as mulheres adquirindo, né, um pouco mais de respeito, ainda muito a ser feito, a gente sabe disso, um pouco mais de respeito, né, em relação aos seus direitos, e as mulheres passaram a fazer pesquisa, foram para as universidades, começaram a fazer pesquisa, e fazendo pesquisas, foram estudar outras mulheres que foram relegadas na história e começam a ser recuperadas. Vamos lá para o quadro novamente, eu vou trazer aqui para você, olha só, né? Quais são os princípios norteadores da história das mulheres? Primeiro, uma valorização da mulher, obviamente, entendendo que ela tem um papel importantíssimo na sociedade, não é só procriar e cuidar dos filhos e do lar, não, ela é protagonista, né, em diversas situações, né, da vida. E, por fim, olha só, uma luta pela emancipação feminina, que ainda está em processo, né, ainda não ocorreu. Algumas representantes, Simone de Beauvoir, a Johann Scott e a Michelle Perrault, né, que são
grandes pesquisadoras, escritoras, tem filósofa, tem historiadora, que vai realmente contribuir bastante aí para essa valorização e essa emancipação da mulher. Situação problema, alienação, inconsciência e manipulação de massas, o populismo na era Vargas. Professora, o título é grande, é comprido, mas você vai entender aqui de uma forma bastante tranquila. O que eu quero trazer para você nesse momento aqui, nessa situação problema, é uma análise acerca do papel dos trabalhadores na conquista de direitos trabalhistas, os direitos que eu, que você, que todos temos hoje, né? Nem sempre esses direitos existiram, tanto no plano internacional quanto no plano nacional. Internacionalmente, a luta por esses direitos fez surgir uma segunda dimensão de direitos humanos, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. No Brasil, você tem uma conquista desses direitos na década de 30, principalmente na década de 40, na verdade, quando há a consolidação das leis trabalhistas no Brasil, feita por Getúlio Vargas. Então, vamos lá para o quadro, né, conhecer a nossa situação problema. Olha só, os trabalhadores que apoiavam Vargas eram apenas uma massa manipulada por um líder iluminado ou maquiavélico? Quer dizer, qual é o protagonismo desses trabalhadores? Esses trabalhadores, não é, tiveram algum protagonismo nessa conquista, nessa luta, né, pelos direitos, ou foram apenas manipulados, ou foram apenas utilizados como massa de manobra por Getúlio Vargas? Por que eu estou dizendo isso? Vamos novamente para o slide, eu vou te mostrar agora, olha só, né, você tem aqui duas imagens, né? São panfletos, são cartazes que eram produzidos aí no dia 1º de maio, que se comemora, não é, o Dia do Trabalhador, e você tem o Getúlio Vargas, não é, no centro, olha só, todo imponente, como se fosse o quê? O protetor dos trabalhadores, né? Todo imponente, o protetor dos trabalhadores, enfim. Então é como se ele manipulasse, num sentido maquiavélico, não é? Esses trabalhadores para que houvesse apoio ao seu governo. A gente sabe que o Getúlio Vargas, ele entrou na política por meio de um golpe. Hoje a gente sabe que é um golpe. Na década de 30, a gente fala em Revolução de 30, mas o ideal seria golpe. Em 1937, quando há mesmo o chamado Estado Novo, isso fica bastante descarado. Então, o Getúlio Vargas governou de forma ditatorial. Só que não é incomum, não é, a gente ouvir histórias de pessoas bem mais velhas que relacionam esse governo de Vargas a uma era de prosperidade, de aquisição de direitos, principalmente dos direitos trabalhistas. Será que foi ele, bonzinho, que chegou e falou: "Tó, trabalhadores, tá aqui, ó, direito a férias, a 13º, direito, não é, a descanso semanal"? Não foi assim que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. Existiram diversos movimentos grevistas no Brasil. Você tem uma greve imensa, gigantesca, em 1917, por exemplo. Bem antes, portanto, né, da consolidação das leis do trabalho, que foi feita por Getúlio Vargas. Então, os trabalhadores, na verdade, eles acordaram, eles aceitaram, mas eles lutaram, e lutaram muito. Não foi algo pronto e acabado que chegou nas mãos ali dos trabalhadores. Então, vamos lá para o quadro, resolver? Olha só. Então, as conquistas trabalhistas também são resultado do movimento operário brasileiro. Os trabalhadores agiram a partir da experiência de vida e das condições históricas de sua época. Então, não foi um presente, não. Foi fruto de muita luta, muita luta. Inclusive, eu já ouvi que as leis trabalhistas no Brasil tinham inspiração das leis fascistas, né, da Itália, de Benito Mussolini. Também não é verdade. Tá? Como se houvesse uma incorporação. Não é verdade. Essas lutas, esses direitos, eles foram discutidos no plano internacional. Por isso que eu falo dos direitos humanos, que são extremamente importantes aqui, para a gente pensar nessas ondas, nessas levas de direito, nessas dimensões, né, de direitos. Então, houve uma discussão no plano internacional e o que o Brasil fez foi internacionalizar, foi aceitar, não é, no plano interno, esses direitos, né? Mas não foi nada de mão beijada. É isso que eu quero deixar claro para você.
Interação. Você já escutou ou utilizou o termo alienação? Em qual contexto? Você considera o conceito de alienação uma noção analítica adequada? Sabe quando você, né, escuta algo do tipo, aquela pessoa alienada, ela é alienada, por isso que ela não luta? É algo nesse sentido. Eu quero deixar aqui um tempo para você pensar e já eu volto para a gente comentar. O termo alienação muitas vezes é utilizado para se referir a uma falta de consciência da própria situação de determinadas pessoas, de determinados grupos. Por exemplo, os trabalhadores que são explorados em muitas situações. Então, a alienação, essa falta de consciência. É um termo utilizado, é um conceito válido, é uma categoria analítica válida, mas ela também precisa ser problematizada. Então, a gente precisa levar em consideração também os aspectos culturais, já que nós estamos, né, fazendo essa análise na aula de hoje. Os aspectos culturais, assim como Thompson fez nas suas análises, nas suas obras, entre elas a mais famosa, como eu disse, aí talvez a formação da classe operária inglesa. Qual a relação da cultura, né, com essa alienação, com o que é chamado de alienação, ou uma falta de agir por uma falta de consciência, né? Então, precisa sim, é uma categoria válida, mas precisa sim ser problematizada e relacionada com o aspecto cultural. História das mentalidades. Eu gosto muito de história das mentalidades, bastante. Inclusive, na minha pesquisa de mestrado, eu acabei me utilizando um pouco, não é, aí dos conceitos, não é, dos pressupostos da história das mentalidades. A história das mentalidades analisa esquemas de pensamento, de percepção da realidade, de compreensão da realidade no longo prazo. Você precisa pegar um prazo mais longo para fazer a história das mentalidades. Por quê? Porque as mudanças políticas, as mudanças econômicas, elas acontecem assim, ó, de maneira muito rápida, muito abrupta. Mas a mudança nas mentalidades, a mudança na forma de pensar, a mudança, não é, de ideias, de percepções, isso demora muito mais, né? Que vai incluir também o aspecto cultural, que vai incluir também a moral, que vai incluir também os costumes, ok? Mas essa mudança acontece de uma forma muito mais lenta. E a história das mentalidades, ela tem uma relação muito estreita com a terceira geração da escola dos análises. Você tem grandes representantes, dentre os quais o Jacques Legoff e o George Duby, né, por exemplo, que estudam a Idade Média, uma temporalidade maravilhosa, né, eu simplesmente sou apaixonada. Então, eles fazem essa análise e a partir, né, da temporalidade que ficou conhecida como Idade Média, também a partir da história das mentalidades, né? Quais são as influências de outras áreas, as influências na história das mentalidades? Olha só, você tem lá a psicologia, que trata do inconsciente, não é? O inconsciente, por que agimos de determinada forma, o que nos leva a agir, aquilo que nós
muitas vezes não temos, né, ciência, né, consciência, então é inconsciente. Então a psicologia vai contribuir sim para a história das mentalidades, assim como, olha só no quadro, a etnologia e a sociologia com, por exemplo, a definição das estruturas estruturas sociais que são extremamente importantes e pertinentes quando você faz uma pesquisa relacionada com a história das mentalidades. E a demografia, que faz uma análise estatística de uma sociedade que possui, não é, suas estruturas, que possui uma forma de pensar, de agir e de sentir, e aqui eu estou retomando quem? O Émile Durkheim da sociologia, e faz uma análise estatística, então, dos diversos elementos que compõem essa sociedade, tá? Então, estudo do inconsciente coletivo olha